Olá, eu quero dar as boas-vindas para você e agradecer a sua atenção. É o meu primeiro episódio, eu nunca fiz nada parecido antes, então eu espero de verdade que você goste do que vai escutar e que você volte. O mais importante é isso, que você goste o suficiente para voltar depois. Antes de começar, eu preciso falar algumas coisas aqui. Esse é um podcast de storytelling que vai falar sobre coisas humanamente curiosas. Eu confesso que não sei exatamente o que isso significa, mas eu acho que é a melhor descrição para as coisas que eu vou falar aqui. Coisas em geral que despertam a curiosidade das pessoas. Às vezes, coisas sobre as quais nós não gostaríamos de estar curiosos. Cada episódio do podcast vai ter um tema diferente, com exceção dos casos em que é necessário dividir uma história longa para que ela possa ser contada em detalhes. Esse vai ser um podcast semanal, pelo menos por enquanto, e os novos episódios vão ser lançados toda segunda, ou terça, ou quarta. Eu já peço desculpas, sendo bem sincero, porque eu sou um marinheiro de primeira viagem, eu faço tudo sozinho e eu tenho outras coisas para fazer além disso. Eu preciso dizer que tenho um compromisso muito sério com esse podcast. Esse compromisso é com você, é um compromisso com outras pessoas e é um compromisso comigo mesmo. É sempre importante lembrar que muitas das histórias que eu vou contar são sobre memórias, sobre pessoas reais, sobre pessoas de carne e osso, como eu e você. Às vezes essas histórias são memórias dolorosas para algumas pessoas. Quando nós lidamos com pessoas é importante demais lembrar que pessoas sentem, pessoas choram, pessoas sofrem, pessoas sangram. Então eu quero deixar muito claro que não tenho absolutamente nenhuma intenção de magoar ou de ofender qualquer pessoa, nem de desrespeitar a memória das vítimas. Todos os fatos, nomes e referências serão narrados neste podcast com a única intenção de relatar os casos, com base principalmente em referências como livros, processos judiciais, vídeos e matérias jornalísticas. Inclusive, quando for possível, vou apresentar as referências que eu usei para cada episódio. Sempre que eu der minha opinião, vou deixar muito claro que é a minha opinião. A história que eu vou contar a seguir aconteceu quando eu era adolescente e me deixou uma impressão muito forte. Talvez seja por isso que eu escolhi contá-la em primeiro lugar. Eu lembro que ficava acompanhando as notícias quase todos os dias para saber mais desse caso e eu confesso que tinha dificuldade para dormir às vezes. Além de tudo, essa história é muito complexa e até hoje eu sinto que ela não foi contada de forma detalhada em nenhum outro lugar. Por isso eu vou dividir a história em 2 ou 3 episódios, talvez mais. Você vai entender por quê. Obrigado por estar me ouvindo. Eu sou o Raul Rodrigues e esse é o meu baú de curiosidades. No dia 27 do mês de fevereiro de 2012, a imprensa local da cidade de Garanhuns divulga o desaparecimento de Gisele Helena da Silva, também chamada de Geisa, uma mulher de 31 anos muito conhecida na cidade por trabalhar fazendo a entrega de panfletos no centro. Dias depois, em 21 de março de 2012, a imprensa local começa a divulgar outro desaparecimento, o de Alexandra da Silva Falcão, de 20 anos de idade. Ela havia saído de casa no dia 12 de março, usando uma blusa vermelha e calça jeans, para tratar de uma proposta de trabalho que havia recebido de uma senhora de cabelos brancos chamada Yolanda, enquanto andava na rua. Gisele estava desaparecida desde o dia 25 de fevereiro de 2012. Em menos de um mês depois, Alexandra desaparece no dia 12 de março. Tanto a família de Gisele quanto a família de Alexandra procuraram as autoridades e fizeram boletins de ocorrência. Não demoraria muito tempo para que a imprensa da região começasse a relacionar os dois desaparecimentos.
Afinal, eram duas mulheres jovens que haviam desaparecido do nada em menos de um mês, sem qualquer motivo e sem aviso. Na mesma época, um homem jovem também desaparece na cidade. Hoje nós sabemos que esse desaparecimento não tem nenhuma relação com os outros dois. Mas na época, a imprensa de Garanhuns relacionou esse caso ao desaparecimento de Gisele e ao de Alexandra. Afinal, algumas pessoas podiam sentir que tinha alguma coisa muito errada acontecendo na cidade. Garanhuns não é uma cidade grande. Segundo a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Garanhuns é uma cidade média de mais de 100 mil habitantes, localizada no agreste pernambucano, a 230 quilômetros de Recife, a capital de Pernambuco. É lá que acontece, todos os anos, o famoso Festival de Inverno de Garanhuns, um evento de música e cultura muito conhecido no Nordeste brasileiro. Inclusive, há quem chame a cidade de Suíça pernambucana por causa do clima agradável da região. O que eu quero dizer é que eu não estou falando de São Paulo ou mesmo do Recife, mas de uma cidade do interior do Nordeste em que o desaparecimento de alguém chama muito mais atenção do que chamaria numa metrópole, por exemplo. Em uma cidade como Garanhuns, quando 3 pessoas desaparecem em tão pouco tempo, a população começa a ficar com medo. É provavelmente ainda em fevereiro de 2012 que a família de Gisele começa a distribuir cartazes de desaparecido com a foto dela, pedindo informações e tentando encontrar alguma pista que ajudasse na investigação da polícia. Apesar disso, esses 2 casos de desaparecimento poderiam nunca ter sido solucionados e ser rapidamente esquecidos. Infelizmente, essa é uma realidade que acontece o tempo todo no Brasil, onde não existe nem sequer estatísticas oficiais de pessoas desaparecidas. O mais próximo disso é o levantamento produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito com os dados estaduais de desaparecimentos que são informados à polícia. No ano de 2012, em que Gisele e Alexandra desapareceram, o Brasil registrou 88.513 pessoas desaparecidas. Desde então, o país vem mantendo essa tendência, registrando mais ou menos 80 mil desaparecimentos por ano. Em 2018, que é o ano com os dados mais atualizados até o fechamento desse episódio, os desaparecidos no Brasil foram 82.094 pessoas. Desse número, mais de 1/3 dos casos de pessoas desaparecidas no Brasil continua sem solução. Lamentavelmente, essa é uma realidade ainda mais cruel para as pessoas que são pobres e que por causa disso também têm inúmeras dificuldades de acesso. Mas Gisele e Alexandra não entraram para as estatísticas, porque o caso delas acabou sendo solucionado de uma forma inesperada. A fatura do cartão de crédito de Gisele foi entregue cerca de um mês depois que ela havia desaparecido. Eu realmente não consigo imaginar qual foi a reação da família ou o que eles pensaram quando abriram o envelope e perceberam que alguém havia feito compras recentemente, ali mesmo, no centro de Garanhuns. Os familiares dela, então, levaram a fatura até a delegacia, porque eles tinham certeza que essa informação teria alguma importância para a investigação. E, de fato, agora a polícia finalmente tinha uma pista. Seguindo os registros da fatura, a equipe policial foi até as lojas no centro de Garanhuns, onde os suspeitos haviam feito compras usando o cartão de crédito de Gisele. Foi assim que a polícia conseguiu as imagens do circuito interno das câmeras, em que identificaram um casal de suspeitos. Um homem alto, magro, atlético, provavelmente de meia idade, levava uma mochila nas costas e tinha uma boina na cabeça. Ao lado dele, uma mulher jovem e magra, de cabelos cacheados, cortados acima do ombro, usando um vestido vermelho simples, com uma bolsa feminina preta a tiracolo. Pareciam ser marido e mulher. Mas, acima de tudo, também pareciam ser pessoas humildes, simples, talvez pessoas confiáveis. Foi exatamente isso que os vendedores disseram para a polícia enquanto prestavam depoimento.
Em uma das lojas, uma atendente pediu o documento de identificação da mulher do vestido vermelho, na hora do pagamento com o cartão de crédito. A mulher havia se identificado como Gisele, mas demorou muito tempo procurando o documento dentro da bolsa. Por causa disso, e também por causa da aparência humilde e simples do casal, a atendente desistiu de conferir a documentação e acabou concluindo a compra. Naquele dia, o homem e a mulher das filmagens compraram bijuterias, uma caixa de acrílico, um pendrive, aparelhos celulares, produtos diversos em um armarinho, uma mochila e uma bolsa de couro feminina de cor preta, que eram muito provavelmente as que eles já estavam usando nas filmagens. Agora a polícia tinha 2 suspeitos, mas as imagens não eram suficientes. Garanhuns pode não ser uma cidade grande, mas também não é uma cidade pequena. Por isso, os suspeitos inclusive poderiam ser das cidades vizinhas ou da zona rural. Assim, os investigadores da polícia começam a mostrar as imagens dos suspeitos para pessoas na cidade, tentando identificar quem eram. Recapitulando. 2 mulheres desaparecem em Garanhuns em menos de um mês, entre fevereiro e março de 2012. O cartão de crédito de uma delas é usado em lojas no centro da cidade, depois que a dona desaparece. A fatura do cartão é enviada para a casa da mulher desaparecida e os familiares entregam o documento à polícia. A polícia, então, tem acesso às imagens das câmeras de segurança das lojas em que as compras foram realizadas. 2 suspeitos, um homem e uma mulher, são identificados. Enquanto tudo isso acontecia, a irmã de Gisele começa a receber ligações telefônicas de um homem desconhecido. Esse homem parecia querer marcar um encontro com ela. Eu não vou falar o nome da irmã de Gisele aqui, mas ela tinha certeza de que esse homem era o responsável pelo desaparecimento da irmã. Inclusive, ela acredita que ele teve acesso ao número do telefone dela através da agenda telefônica do celular de Gisele. Por isso, ela tenta fazer uma campana para descobrir quem era o autor das ligações. Mas no dia, ninguém comparece ao local. Acontece que algumas das primas de Gisele estavam nas proximidades desse lugar, onde o encontro havia sido marcado, e elas viram um homem que se sentou perto delas. O mesmo homem que as primas de Gisele viram acabou sendo reconhecido por um policial de folga que estava em uma loja de material de construção. O policial estava distraído quando escutou alguém perguntar para um vendedor por cimento de secagem rápida. Movido pela curiosidade, o policial olha na direção do homem que havia feito a pergunta e percebe que era exatamente a mesma pessoa que aparecia nas imagens fazendo compras usando o cartão de crédito de Gisele. No mesmo instante, a polícia começa a seguir os passos dele pela cidade, até identificar finalmente o endereço em que ele morava. Você já deve ter percebido que eu não falo aqui algumas informações. Justamente porque eu acredito que nem todos os dados do caso são importantes, e também para proteger a intimidade das pessoas. Esse é um caso muito recente que envolve muita gente, então eu não quero de forma nenhuma expor ninguém, inclusive as pessoas que possam estar morando hoje na casa em que o crime aconteceu. O que eu posso dizer é que a casa se localiza em uma rua que, pelo menos em março de 2012, ainda era de barro, em um bairro distante do centro de Garanhuns. Era uma casa pequena, com uma fachada simples pintada de branco. No lado direito da fachada havia uma janelinha e um medidor de luz. No lado esquerdo, há uma pequena garagem com um portão gradeado que na época parecia servir mais como uma sala de visitas, com algumas cadeiras de plástico e uma mesinha pequena. A casa tem um pé de árvore logo na frente. Naquela época, era possível ver um pouco do quintal do lado de fora, porque ali havia um terreno baldio. Não era possível perceber que ali havia qualquer coisa fora do normal. A polícia pediu autorização judicial para entrar na casa no dia 9 de abril de 2012. No dia 11 de abril, munida de mandado de busca e apreensão,
A polícia invade a residência, onde encontra 3 adultos e uma criança de 5 anos de idade. A casa parecia estar em reforma, mas não havia nenhum pedreiro trabalhando ali naquele momento. Os adultos foram presos, entre eles a senhora de cabelos brancos e a mulher do vestido vermelho. Naquele dia, o homem das filmagens foi identificado como sendo Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, que tinha cerca de 50 anos de idade. A senhora de cabelos brancos, que atraiu Alexandra com uma proposta de emprego, foi identificada como sendo Isabel Cristina Pires da Silveira, de 52 anos, embora parecesse ter bem mais que isso. Em Garanhuns, Isabel era conhecida por vender empadas, coxinhas e guloseimas em geral, pelas ruas da cidade, principalmente na entrada de clínicas, hospitais e outros lugares públicos, como a delegacia e o fórum. A mulher de vermelho que aparecia nas filmagens se identificou como sendo Jéssica Camila da Silva, de 22 anos de idade. A criança foi identificada como sendo filha de Jéssica e Jorge, inclusive com base em documentos oficiais encontrados na casa. Acontece que no primeiro momento não havia nenhum sinal de Gisele e Alexandra na casa. Tudo parecia absolutamente normal, mas a polícia sabia que havia alguma coisa errada ali. Algo simplesmente não estava certo. Foi então que alguém mostrou as fotos das 2 mulheres desaparecidas para a criança. E naquele instante, a criança apontou na direção do quintal. Era lá que Gisele e Alexandra estavam. Os parentes de Gisele e Alexandra cogitavam que elas podiam ter sido sequestradas. As famílias e alguns policiais ainda guardavam a esperança de que elas seriam encontradas com vida. Ninguém preparou as famílias das vítimas para o horror que a polícia ia desenterrar no quintal daquela casa. Afinal, quem é que poderia prever aquilo? Quem é que poderia imaginar que Garanhuns ia ser o palco de um crime tão cruel e tão desumano que iria chocar o Brasil e o mundo? O que a polícia encontrou naquele quintal foi, sem dúvidas, o começo de uma das páginas mais hediondas de toda a história brasileira. A infâmia dos crimes que essas 3 pessoas cometeram faria com que elas entrassem para a história, e dali em diante, elas seriam conhecidas como os canibais de Garanhuns. Todas as informações apresentadas foram cuidadosamente baseadas em referências e pesquisas rigorosamente conduzidas. Eu sou Raul Rodrigues e esse episódio foi inteiramente escrito e produzido por mim. Se alguém se sentiu ofendido e quiser exercer aqui o seu direito de resposta, basta entrar em contato comigo e eu concederei espaço nesse podcast para isso. Se você gostou do conteúdo que acabou de ouvir, eu te convido a acompanhar os próximos episódios do podcast, com o restante da história e, depois, com temas inteiramente novos. Eu ficaria muito contente se você compartilhasse o meu podcast com seus amigos e suas amigas e com as pessoas que tenham interesse nesse tema. Você pode seguir o podcast no Twitter, no Instagram e no Facebook. Basta procurar pelo Baú de Curiosidades de Raul Rodrigues. Fique à vontade para fazer sugestões, críticas e pedidos. Ou para me dar um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Eu tenho certeza que isso vai me motivar a continuar esse projeto. Obrigado por sua atenção e eu realmente espero te ver de novo em breve.